faço dizer que a Associação da Extrema, fiquei muito satisfeito pela primeira situação que eu aceitei, ser amigo do Benedito e todos aqui, né, Benedito? Eu senti que estava em casa, em primeiro lugar. Em respeito à situação da barragem, a situação está crítica mesmo. Não precisa nem dizer para todo mundo que todo mundo já sabe. Só que é o seguinte, vou explicar mais ou menos do início para vocês entenderem um pouquinho. Hoje a capacidade máxima da barragem é de 255 milhões de metros cúbicos d'água. Como o Nilson falou, essa barragem foi feita para os irrigantes aqui da barragem e após o rio até chegar no Rio de Contas, de Chaperene. A situação hoje, o nível dela hoje, ela está com quase 100 milhões, 99 milhões de metros cúbicos d'água. O estado crítico dela, para ela falar assim, ó, chegou no estado crítico, são 42 milhões. Fala assim, ó, agora vai só para consumo humano, não vai ter irrigante para poder molhar mais, carro-pipa, só para consumo humano. Até chegar a esses 42 milhões, a gente calcula 60 milhões de reserva que nós temos até chegar ao estado crítico. Eu fiz uns cálculos, mais ou menos uns cálculos assim por cima. A média de 4 anos de seca para cá, em média se gasta-se 30 milhões de metros cúbicos d'água. 30 milhões por ano, em média. Em média. Isso dos 4, chovendo ou não, da maneira que veio para cá. Resumindo, se hoje nós temos 60 milhões de reserva até chegar ao estado crítico, existe uma probabilidade de aguentar 2 anos, mas isso não eu estou falando uma opinião minha, não tem estudo, porque ninguém sabe a questão de como vai ser esse consumo, se vai ter uma lei para poder liberar mais essa água. Então, o que acontecia antigamente aqui? Antigamente, como o Nilson comentou, que ele deu início à comissão gestora, o pessoal lá do DENOX, lá de Fortaleza, veio fazer um curso indicando para poder... A comissão gestora, qual é a finalidade? É juntar a população, todos os órgãos e administrar a barragem. Não precisa ser apenas político não, pode ser a Igreja Católica, pode ser não, tem que ser toda a sociedade, irrigantes, usuários, sociedade civil, poder público, igreja, todos os órgãos importantes que tem que ter opinião para essa questão. Rapaz, a gente fala tanta coisa que deixa eu mandar um branco, né? Então, veja bem. Rapaz, posso fazer uma pergunta? Pode. Os 30 milhões, em média, consumido por ano, inclui o consumo humano, a via de irrigante, de irrigação e também como é que fala? População, irrigação? Beber mesmo, ingerir, de ingerição da água e também evaporação? Inclui tudo, evaporação? Inclui tudo. Então, onde eu ia chegar? Veja bem, em 1992 surgiu um caso. Rio de Contas começou a cortar água no meio de setembro, outubro, essa época, começou a cortar água em Rio de Contas. O que aconteceu? Um pessoal lá, que a gente chama lá da Serra da Pipoca, que é um grupo que tem é o IDAM, que é uma filial da Odebrecht, uma empresa muito forte, eles têm muito contato político. Eles conseguiram, por modo político, pedir solicitação de essa água daqui da barragem aqui ser liberada para suprir a necessidade que estava faltando em setembro, que era o Rio de Contas, que a água era perene o ano todo. O pessoal começando a botar irrigação ali, irrigação lá, começou a faltar. Aí o pessoal solicitou essa abertura de água em 1992. Na época, quem dominava até 2 anos atrás era o Leitão, não sei se vocês aqui conhecem o Leitão. Ele que dominava essa área. O pessoal do IDAM solicitou essa água, ligou para o chefão, que é lá em Salvador, na época eu não lembro o nome.
e perguntou para ele, Leitão, existe possibilidade dessa água chegar a 240 e poucos quilômetros daqui? Leitão, eu estou falando, vendendo um peixe que me passa. Leitão me explicou o seguinte, eu disse que existia, mas ia descalçar um santo para calçar outro. Disse para o cara, mas como assim? Você vai tirar água de Caraíbas para poder botar em algum outro lugar. Pois bem, essa situação continuou de 1992 até 2 anos atrás. Foi quando conseguimos intervir. Há 2 anos atrás, se baixava-se, a partir de setembro, 50, 60 centímetros por semana. Não sei se vocês aqui percebiam essa vazão aqui na barragem. A gente não sentia muito, porque a barragem tinha um volume maior, mas sentia. Quem tinha bomba de irrigação, que você tinha, eu tinha, algumas pessoas sentiam aqui. Então, toda semana tinha que estar mudando. Era um volume muito alto, 50, 60 centímetros, é uma coisa gigantesca, um volume desse de água. Hoje, para vocês terem ideia, de 2 anos para cá, graças a Deus, depois do nosso controle de todo mundo, a gente conseguimos tirar, tirar o leitão, no caso, assim, o órgão dessa gestão, se baixa 30 centímetros por mês. Olha a diferença, de 50 por semana a 30 centímetros por mês. Agora, nas épocas da chuva, ou aumenta ou mantém-se. Tá? Então, resumindo, hoje se baixa 1 centímetro diário. Desse 1 centímetro que se baixa, 85% é evaporação. 85%. Imagina assim, às vezes as pessoas condenam, é o Armando que está acabando com a água ali, ou ele ali que está acabando com a água. Mas veja bem, não quero ser o vilão dessa história não. Desse 1 centímetro, 85% é evaporação, os 15% são a válvula que tem que descer essa água até chegar no Rio de Contas, carro-pipas, cidades vizinhas, Caraíbas, Anagé, Caetano, Mirantes, né? Aí você vê, são 15%, é significante o que cidades irrigantes e pipas consomem dessa barragem. Vou falar uma expressão aqui de uma pessoa da cidade, que ele falou uma coisa que eu gravei na cabeça e é verdade. Ele comentou o seguinte, olha, a expressão dele, essa barragem é medonha. Foi a melhor expressão para o que ela foi sofrida, da maneira que fizeram com ela. Não era para ter essa quantidade de água não, já era para ter ido embora há muito tempo. Então ela é gigante, o potencial dela é gigantesco. Essa é a única realidade. Então veja bem, de 2 anos para cá que a gente conseguimos assumir essa barragem, o trabalho não foi fácil não. A gente chegava lá, Leitão, essas válvulas estão abertas, Leitão. Não está chovendo, vamos tentar dar uma reduzida. Ele dizia, meu amigo, é o seguinte, procura um político forte, um político forte, e tenta ver se você consegue, por maneira política, de receber um ofício que eu venho aqui, eu diminuo a vazão. E não tinha acordo nenhum. As pessoas lá no Rio, voltando um pouquinho atrás, que o chefe do Denox deixou determinado, Nilson, para você ter uma ideia, da vez que a gente tivemos em Salvador para reclamar, ele chegou e disse assim, ligou para o Leitão e falou, Leitão, a partir de hoje, essa água é para chegar pingando na canela no Rio de Contas. Não pode passar, pode, mas não vai chegar ao volume que era. Voltando novamente, onde eu estava parando, pessoas lá do Rio reclamavam que não tinha como passar de um lado por outro, que a água estava batendo nos peitos. Muita gente não votou isso. Agora veja bem, após o nosso controle, eu vi, ia toda semana no Rio, mas o pessoal, eu mais o Niquitas, mais alguns, antes de a gente pedir ajuda para a prefeita na época. Outra que eu quero deixar bem claro aqui, que eu não levanto bandeira de nada, o meu partido se chama-se Água. Aquele que tiver a fim de ter o controle da água, unir com a gente, eu tô junto, independente de partido. Infelizmente, na época, eu tive que pedir ajuda, porque Leitão, eu não conheço nada político, apenas sou um pequeno produtor, igualmente a vocês aqui. Não tinha força política, não entendia de política, não entendo de política. Se você for me perguntar qual partido, eu não sei. Eu sei que é 1255. Mas partido, para vocês terem uma ideia, eu não entendo.
Então o Leitão falava assim, rapaz, você tem que arrumar um partido, um político para poder tentar ver se peça essa ajuda. Onde eu vim recorrer para a Norma. A Norma, com sua atitude, conseguiu, em Salvador, conversar com algumas pessoas e conseguiu delegar essa situação. Qual foi o próximo passo? Reativar a comissão que Nilson deu partida junto com mais alguns parceiros. Conseguimos reativar, inclusive o Nilson fala que não é membro, mas ele é membro sim da comissão. E hoje eu gostaria, nós estamos tentando ver se ele seja membro, porque existe uma coordenação tríplice, que não é quem manda é a sociedade, mas existem 3 pessoas para comandar, que são o poder público, a sociedade civil e o usuário. Poder público, na época era a Valéria, porque no poder da prefeita Norma, o usuário, o Messias, suplente Clóvis, Clóvis da Manga, sociedade civil, eu titular e Nilson meu suplente. Hoje a gente está querendo ver se consegue colocar o Nilson, porque eu, para a verdade, eu sou suspeito em falar dele, que é meu amigo hoje. Estou conhecendo ele de uns tempos para cá. Antes, é por isso que eu digo para você, a gente nunca pode julgar ninguém antes de conhecer a pessoa. Às vezes a pessoa fala, fulano de tal é assim, você não pode. E eu vi assim que o pessoal da comissão, quando falei no nome do Nilson, foi unanimidade. Não vejo ninguém falar, não, ele não presta, ele é do partido X, partido H, não vi. Então eu estou falando isso para ele, eu sou suspeito hoje de falar, porque eu considero hoje como meu amigo, para ser sincero. E quando você ouvir falar mal, eu vou te dar uma sugestão que me deram para mim. Quando falar mal do bom na boca de quem não presta, não serve para nada. Não significa nada. O bom separado do mal não significa nada na boca de quem não presta. Não estou querendo julgar ninguém, não estou falando de A nem B. Essa é a minha opinião, que eu estou dizendo. Então, resumindo. A barragem, então, esse consumo de 1 centímetro diário não está fácil de ser controlado. Existem várias pessoas, para baixo ou por outro interesse, que estão querendo arrancar, mandar essa água. Já tentaram colocar uma válvula hidrelétrica na válvula. Se colocar essa válvula hidrelétrica, vamos ter que abrir mais a barragem. E a barragem, a situação que está hoje, não tem porte mais, não tem condição. Então o pessoal está querendo de qualquer forma tirar essa água aqui da barragem. A gente estava falando aqui de produtor, de agricultores aqui. Eu quero até fazer uma brincadeira com vocês aqui, ó. Quem aqui precisou mais, no prazo de 1 mês, de 30 dias, um médico aqui, mais de 10 vezes? Levanta a mão. Quem precisou aqui de um médico, nesses 30 dias, 10 vezes? Médico? É. Ninguém, hein? Eu acho que... Quem aqui, nesses 30 dias, precisou, Eu não. vamos dizer assim, de um professor? Precisa quase todo dia. Mas você não precisa ainda? Eu preciso. Em umas partes preciso, que eu não sei de tudo. Mas quantos dias na semana o senhor precisa? Todos os dias. Rapaz, acho que é Sábado, domingo também? todos os dias. Não, não estou querendo que... Vocês vão entender depois no final, estou querendo mas dizer. eu tô dizendo. Até no sábado, domingo, você vai na escola? No domingo? Hã? Não vou não. Então tá bom. No domingo não. Então vamos lá. Quantas vezes aqui, ó, vocês precisaram desses 30 dias de um ferreiro, É difícil. de um pedreiro? Tá bem, é difícil. Agora eu vou te perguntar para vocês, e do agricultor, quantas vezes vocês precisam do agricultor por dia? Todo dia também. Quantas vezes no dia? É direto. No mínimo 3 dias. no mínimo 3 Café, almoço e vezes. No mínimo janta. 3 vezes, né? Vocês concordam comigo? E o agricultor hoje, chega numa situação dessa, o agricultor ele se torna bandido. Desculpa a expressão, não estou querendo... Olha, quem está acabando com a água é fulano, é ciclano, não pode. Vocês imaginam se cortar o agricultor? Eu mesmo vou ter que mandar diretamente 4 funcionários registrados embora. E 30 funcionários indiretamente, fora outras pessoas que... Caminhoneiro lá em São Paulo. Vou ter que dispensar. Eu, sozinho. Agora e os outros produtores? Vocês imaginam o que seria isso para uma cidade igual Carebas? Infelizmente somos mal privilegiados geograficamente. Por que geograficamente? Porque nós estamos na ponta da barragem. A Nagé,
tá cômoda. Você teria só um pouquinho de água para mim? Água? pouquinho de água? Um copo com água, por favor. Eu estou tomando um remédio aqui que a boca fica seca demais. Você me desculpa aí a palavra que você falou? Falar. Às vezes me dá um branco, é porque tem muita coisa na cabeça, eu começo... Eu costumo levar uma coisa assim, agendada, assim, escrito assim, para mim não estar esquecendo das coisas. Eu falar assim no improviso é complicado.